Olá galera, boa noite. Esse é o segundo vídeo que eu tô gravando e esse vídeo é para falar sobre um assunto bem sério e que as pessoas às vezes não têm muita noção, né? E que de uma certa maneira foi até deturpado pelas mídias sociais atuais, né? Que é o caso dos memes, né? O que são os memes e qual o impacto que eles têm na nossa sociedade. Muita gente acha que os memes são aquelas caricaturas, é, aquelas figuras que são jogadas, que acabam se tornando viral nas mídias sociais. Geralmente satirizando uma situação cotidiana ou algum acontecimento atual em que as pessoas pegam essa ideia e acabam viralizando essa ideia através de uma imagem, né? Geralmente também junto dessas imagens vem uma mensagem, um slogan, etc. Assim como os genes, que são objetos de estudo, o gene é objeto de estudo da genética, os memes eles são o objeto de estudo da memética. Assim como o gene ele é a menor unidade a ser estudada na genética, o meme seria a menor unidade estudada pela memética, que seria a menor parte de uma unidade de cultura. E esse conceito de meme ele foi citado pela primeira vez pelo Richard Dawkins em seu livro O Gênio Egoísta, em 1976. Resumindo assim, de maneira mais sucinta, o que seria um meme, né? Trata-se de uma unidade de cultura, um comportamento ou uma ideia que pode ser passada de pessoa para pessoa, de geração em geração, por meio da imitação, né? Então, esses conjuntos complexos de memes, né? Podem ser representados na sociedade como as ideologias políticas, como as crenças religiosas, os paradigmas e as teorias científicas, na cultura empresarial, dentro do ambiente familiar, na família, e principalmente também ele é muito utilizado na mídia, né? Para massificar uma certa ideia e fazer daquela ideia, fazer que aquela ideia se torne uma cultura, né? E tudo que a gente aprende por meio da imitação é um meme. O cérebro humano ele tem suas limitações e os memes são altamente competitivos entre si. Eles disputam espaço na sua mente. Tá? Eu já escrevi isso um pouco sobre os memes no meu blog, porém eu acho que o vídeo ele explica melhor, você tem a oportunidade de explicar melhor, né, para as pessoas entenderem. Então, assim, os memes, por eles serem muito competitivos entre si, eles acabam tomando espaço na sua memória, né? E como o cérebro ele sempre gosta de novidades, nós costumamos abandonar nossas próprias ideias para poder absorver ideias alheias, ou seja, memes de pessoas, de outras pessoas. E nem sempre o melhor meme é aquele meme que se multiplica no mundo, né? Aliás, os memes mais poderosos são aqueles mais prejudiciais aos seres humanos, porque eles privilegiam uma ideia alheia e não a sua própria ideia, com o intuito de favorecer a terceiros. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente compartilha, com o que a gente viraliza na internet, porque aquilo ali pode se tornar uma cultura que não é benéfica, né, àquele grupo social ou até para o ser humano de forma individual. Alguns exemplos mais comuns dos memes,
por exemplo, podemos citar as tendências na moda, o comportamento do ser humano, a alimentação, né? A decoração, as cerimônias, os costumes, a arte, a arquitetura, a engenharia, as melodias, as ideias, os slogans, o alfabeto, a própria religião, a mitologia, o cinema, a pintura, a fotografia, todas elas são transmitidas através de memes, que são pequeninas unidades de cultura. E esse conjunto complexo de memes ele vai moldando o ser humano culturalmente. E ele define o senso comum de determinada sociedade, define a moral, os costumes, as condutas aceitas pela sociedade. E uma nova cultura, ela nasce de uma recombinação desses memes. Então, essa profusão de memes, elas alteram a maneira o modo de vida da sociedade, porque ela influencia as pessoas a seguir, a seguir determinadas ideias e se é uma ideia, e se não é uma ideia tão boa assim, ela é refutada pela sociedade. Se a sociedade absorve aquele meme, de alguma maneira ela teve um bom custo-benefício, porque trouxe algum conforto para a pessoa, resolveu algum problema que a pessoa precisa resolver. E o nosso cérebro, ele tem alguns neurônios que se chamam os neurônios espelhos, que são neurônios justamente neurônios que replicam ideias. Quando a gente fala do efeito manada, que é o que? Nada mais nada menos que um meme direcionou um grupo de pessoas, um determinado grupo de pessoas, de indivíduos, e que seguiram aquele determinado caminho por meio desse gatilho, que é o meme. Então, a gente pode perceber que toda cultura, toda religião, toda cognição humana, ela foi forjada através desses conjuntos de memes ao longo da linha do tempo, ao longo da história humana. E então essa proliferação de memes nos dá um sintoma de que a sociedade com o advento da internet, ela está externalizando essas ideias. As pessoas podem se expressar livremente, sem ter a necessidade de ter intermediários, né, na comunicação, que no caso seriam os conglomerados, as teles, as mídias de comunicação, seja o rádio, a televisão, que seriam mídias mais centralizadoras, né? E a internet não, ela permite essa difusão dessas ideias, desses memes, e que tem a ver com um pensamento divergente, que vai nos mostrar o quão complexo é o pensamento humano. E então eu queria, esse videozinho é mais para explicar um pouco mais sobre isso também e desmistificar essa coisa de que meme é apenas uma brincadeira, seria uma piada ou uma sátira. Não, o meme é uma coisa muito séria e a gente tem que estar estudando muito bem exatamente as ideias que nós absorvemos diariamente com esse bombardeio de informações e a gente sabendo selecionar bem os memes nos quais a gente está suscetível, a nossa mente está suscetível, nós podemos escolher bons memes para que a gente não nos prejudique, né?
gente possa aperfeiçoar nossa cultura, aperfeiçoar nossa cognição, e a sociedade como um todo, a maneira de como a gente vai gerenciar essa sociedade. Então é isso, galera. Se alguém tiver alguma pergunta a respeito disso, ou quiser também ler um pouco disso, eu já escrevi sobre isso no meu blog. Meu blog ele é o t3.0.blogspot.com, né? E lá eu tenho outras matérias, né, outras pesquisas nas quais eu estou me aprofundando mais, estou estudando para poder estar sempre trazendo novas informações para as pessoas, tá bom? Então é isso, galera. Queria falar um pouco dessa temática aí, tá bom?